Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa, hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro, nós estamos em Marcos 10, do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desde o princípio, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Com essa última frase, Jesus institui o sacramento do matrimônio contra o divórcio. No começo, Deus fez assim. Por isso, a fidelidade. Amado irmão, amada irmã, essa palavra de hoje edifica a família, edifica o casal homem e mulher. Essa é a família nos planos de Deus. O rapaz com a moça com o rapaz, se casam e vão viver um casamento em Deus, abertos à vida, tendo filhos, fazendo assim cumprir a missão da família neste mundo, como Deus assim o pensou. Os fariseus se aproximaram já com a intenção de testar Jesus, de colocá-lo à prova. Ele estava ensinando. E nesse dia, o Senhor também nos ensina a viver a família nos planos do Senhor. Queridos casais de namorados, noivos, quando vocês se casarem, o casamento será um compromisso para a vida toda. Por isso a necessidade de que o namoro e o noivado seja algo abençoado, algo bem feito, bem pensado, sem precipitação. Quantos casais se casaram sem o devido preparo, se casaram às pressas, namoravam de qualquer jeito? Como pode um casal assumir um matrimônio em Deus para a vida toda, se o namoro, o noivado foi levado de qualquer jeito? Não é possível. E hoje, nesse mundo aí fora, todo dia, toda hora, existem movimentos muito grandes querendo destruir a família conforme os planos de Deus e querendo apresentar outros modelos de família. Para Deus e para a igreja, outros modelos de família a gente pode acolher, respeitar, não discriminar. Mas isso também não nos impede de anunciar a família segundo o plano de Deus, que é o homem e a mulher, o pai e a mãe com os filhos. Um par de companheiros homoafetivos que vivem juntos
nós podemos respeitá-lo, respeitar, acolher, não discriminar, mas equiparar um par homoafetivo com a família heterossexual conforme o plano de Deus, isso não é possível. Com isso não está havendo discriminação, não está havendo julgamento, não está havendo preconceito. Mas a igreja tem que ser fiel a Jesus Cristo, à palavra, à tradição, ao magistério. O Papa, quando fala dos direitos dos pares homoafetivos, está falando civilmente, que se organizem as coisas para que essas pessoas tenham lá a sua vida, enfim, e sejam respeitadas. Nenhum par homoafetivo chegou na igreja e foi impedido de entrar. Nenhum par homoafetivo foi discriminado na rua pelo padre, pela igreja, enfim. Mas dizer que está tudo bem e que esses pares homoafetivos também são uma família, equiparando a família tradicional nos planos de Deus, aí não dá. Então essas pessoas também precisam entender que a opção que elas fizeram contraria o Evangelho e elas são respeitadas, mas não podem ser chamadas de família tal e qual está escrito aqui na palavra hoje. O que Deus uniu, o homem não separe. Jesus fala, desde o princípio Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará a família dele, a mulher deixará a família dela. Os dois vão se unir e vão formar uma nova família. E é dessa família que vem as crianças, que vêm os filhos de Deus, que o casal também é chamado a ser aberto à vida, a ter os filhos que Deus lhe confiar. E esses filhos serão filhos de Deus, evidentemente, e vão para o céu um dia, para a eternidade. Então, muito cuidado, irmão e irmã, essa geração adúltera e pecadora, fala Jesus, que quer confundir nossa cabeça, quer nivelar tudo, quer relativizar tudo. E você, como católico, cristão, homem de boa vontade, evidentemente, mesmo que não seja católico cristão, você é capaz de entender essa palavra. Palavra que edifica a família, promove a família, eduque o seu filho, meu irmão, minha irmã, professores, professoras, não insinuem para os vossos alunos ideologia de gênero, a promoção dessas situações familiares que querem ser equiparadas à família tradicional. Você, professor, professora, você tem uma missão. Não se deixe levar por tantas ideologias que chegam na tua mão, às vezes no material didático, às vezes no material do governo, materiais que querem desconstruir a família na cabeça da criança. Não tenha você, professor, professora, participação nessas ideologias que contrariam esse evangelho aqui, por exemplo. Eu sei que esse assunto é polêmico e precisaríamos de mais tempo, enfim, para falar, para debater, para conversar, mas por hora é suficiente essa palavra aqui que foi dita e que de fato o nosso coração esteja aberto a tomar a cruz e viver aquilo que o Senhor tem pedido para todos nós. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.